determinantes culturais que podem estar aí envolvidos na questão da saúde, que podem estar inseridos na questão da doença, tá? Nós temos que existem vários processos associados à saúde, não é só a doença em si, e que vão favorecer o nosso desenvolvimento. Então, igual, por exemplo, eu posso dar aqui. Ah, você vai trabalhar? Vou trabalhar sim. Mas quais são os fatores determinantes ou condicionantes que podem atrapalhar um pouquinho? Chuva, frio, acordar cedo ou não, pessoa chata, sei lá, porque você trabalha, cliente. São possibilidades. Ah, você fica estressado com o seu trabalho, fico porque, sei lá, recebe pouco, o chefe é chato, pega no pé. Ou o contrário, você é muito feliz no seu trabalho. Sou muito feliz. Por quê? Não é só salário. Sou reconhecido, a galera de trabalho é legal, tem um ambiente adequado, faço o que eu gosto. Então isso tudo não é só simplesmente eu trabalho, estou ganhando, eu trabalho, estou ganhando. Existem fatores que estão por trás que vão condicionar a experiência de saúde e doença. Então, bora trabalhar um pouquinho mais com esses fatores, claro, aprender um pouquinho mais sobre ele, embora posteriormente a gente deva citá-los novamente. Então vocês vão estudar agora e depois a gente fala de novo, que é importante. Quanto mais souber sobre isso, melhor será o processo. Mais conhecimento vocês terão sobre essas ações e conceitos. Então, os paradigmas do processo de saúde e doença saem da década de 50, tá, a partir das campanhas específicas, com o conhecimento que eles tinham de que cada micro-organismo causava sua doença e o conhecimento das formas de transmissão. Então eles começaram a combater as mais prevalentes, as mais complexas, as mais que aconteciam com maior incidência na população, aplicando todo um processo de tratamento e prevenção, aplicando todas as ações necessárias para tratar dos doentes e, claro, prevenir que outros casos acontecessem. No final dos anos 70, houve a Conferência de Alma-Ata, trabalhando aí com a questão da saúde para todos e pensando nos seus determinantes sociais, na evolução dos processos de trabalho e cuidado. Nos anos 80, houve a saúde sendo comercializada, ou melhor dizendo, houve a saúde sendo tratada como bem privado. Ah, pois é, tá vendo? Sendo comercializada, bem privada, ou seja, na década de 80, a pessoa que tinha condição de pagar planos de saúde, ela comprava essa assistência, ela pagava por esse processo. E aí a saúde entra nessa questão de uma assistência médica individualizada. Eu pago, o médico me atende. Quem não paga, fica esperando. Então foi o início desses anos de convivência. Em 1990, criação de comissões para discutir os determinantes sociais da saúde, a criação de pontos de discussão para saber o que poderia levar à presença da saúde e a questão do desenvolvimento da doença. E aí, o que é determinante social? Fator social, econômico, cultural, étnico, racial, psicológico, comportamental, que vão estar relacionados às condições de saúde e ao que pode conduzir ao processo de doença, ou o que pode levar ao risco de doença. São condições nas que as pessoas vivem e trabalham, de acordo com a Organização Mundial, e são mecanismos que levam a afetar a saúde e podem ter aí consequências graves na vida de cada indivíduo. O modelo epidemiológico inicial está baseado aí na questão do fator causal. É o agente etiológico, é o micro-organismo, é o hospedeiro, é o meio em que ele se encontra que leva a essa doença, ou seja, fator causa passou para uma abrangência no campo da saúde, que não era mais só o micro-organismo, a pessoa e o meio ambiente. É o estilo de vida, é o sistema onde ele está inserido, serviço de saúde, é o meio no qual ele convive, é a interação que existe, a interdependência de fatores que poderiam definir a condição da saúde e doença para o indivíduo. E dentro disso, sujeitos que têm mais predisposição a fatores de risco poderão ter maior possibilidade de adoecer. Pessoas que têm menor exposição a fatores de risco vão ter uma menor possibilidade ou menor gravidade no seu adoecimento. E nisso é que surge a vulnerabilidade social. Pessoas mais vulneráveis socialmente podem adoecer mais facilmente do que outros e passar a trabalhar
com essas nuances dentro da sociedade. O que pode levar à doença, o que deve ser trabalhado, o que deve ser estabelecido. Foi daí que nasce a necessidade de pensar na saúde coletiva, na saúde pública, e não somente na saúde individual. É daí que parte a premissa de que a assistência ela não deve ser simplesmente terapêutica, não é simplesmente no momento que a doença está instalada que eu vou cuidar, mas ela deve ser um processo estabelecido e trabalhado a partir de promoção e prevenção. Eu tenho que promover, eu tenho que proteger a saúde e eu tenho que prevenir o desenvolvimento da doença, eu tenho que prevenir as complicações que podem surgir. E daí surgem as descrições do que é saúde e pobreza, do que é pobreza e saúde, os mecanismos que levam a essa diferenciação ou dessa estratificação, o que pode levar à doença, o que vai gerar aí a alteração da saúde, o que pode provocar, e juntamente com essas explicações, o indivíduo, que além, é claro, de idade, sexo ou fator genético hereditário, é claro que para o indivíduo ser doente ou saudável, além desses fatores, da sua idade, da sua condição genética, da sua árvore genética, eu já falei isso para vocês. Você, quando herda seus genes do seu papai e da sua mamãe, não é só seus olhos verdes, seu cabelo, sei lá, anelado, cacheado, castanho, amarelo, seja lá qual for, preto, cabelo longo, curto, boca grande, boca pequena. Não é só isso que você vai herdar. Você vai herdar também predisposição genética, patologia. Você vai trazer isso no seu gene, não adianta. E claro que, além disso, além desses fatores, aí começam estilo de vida da pessoa, somado ao estilo de vida, as redes sociais, as comunidades, as condições de trabalho e desemprego, o ambiente, água, esgoto, saneamento básico, condição de educação, onde essa pessoa mora, alimentação. Então existe para a questão da doença, não é só o indivíduo, mas o que existe junto a esse indivíduo, o que está ali, ó, ao redor dele. O que está ao redor desse indivíduo que pode favorecer? E aí, ao invés de ter ali somente uma percepção, igual eu estou aqui de vocês de frente, eles vão começar a fazer isso aqui, ó. Eles vão fazer um 360 graus geral na condição do indivíduo para entender efetivamente o que pode ou não predispor aí ao desenvolvimento da doença. Eles vão dar esse zoom geral, esse conhecimento global para saber realmente aí o que pode levar ao desenvolvimento da patologia, pode conduzir ao procedimento da doença. Determinantes que vão levar aí a questão da saúde da doença, e claro que no Brasil existem grandes desigualdades, existem grandes insuficiências, é a própria questão de acesso à água, esgoto, a questão do lixo, o desenvolvimento da escolaridade, que existe uma grande discrepância no Brasil, ocupação, renda, gênero e cor, ocupação do solo, as rendas que são recebidas por homem, mulher, negro, branco, promoção de saúde, ação aos serviços e profissionais, o acesso aos locais de assistência, o próprio índice de desenvolvimento humano, transporte, lazer, são todas as condições que fazem parte de uma estrutura que vai gerar condições de saúde para a população. São todos determinantes que levam a melhorias significativas da parcela da saúde da população. E é dentro disso que foram estabelecidos aí os princípios para o próprio SUS, para o próprio Sistema Único de Saúde, baseado de que a doença ela deve ser pensada, deve ser tratada, mas existem outros fatores que devem ser levados em consideração também. É daí que nascem os princípios voltados para promover e proteger a saúde. É daí que nascem as ações de prevenção, a profilaxia à doença. Então, é importante que a gente pense que doença não é só a questão do micro-organismo. Existem várias e várias outras razões para desenvolver aquela patologia propriamente dita. E é aí que entra a saúde coletiva. Turma, não sai daí que a gente já continua.